Boa noite. Novamente estamos dando início ao estudo do livro A Obsessão e o Movimento Espírita. Hoje prosseguiremos a análise do capítulo 6, A Trama das Trevas, conclusão. O estudo anterior, demos início a alguns comentários desse capítulo, que agora iremos concluir. Sempre procurando frisar que o objetivo maior desses encontros é o estímulo à leitura de toda a obra. Aqui apenas separamos alguns trechos e alguns parágrafos para facilitar o entendimento, mas indispensável é a leitura pessoal que possamos fazer de todo o livro. Vamos então para um breve comentário de um trecho de uma mensagem de Emmanuel para nos prepararmos ao estudo. Trouxemos do livro O Evangelho de João, comentado por Emmanuel, capítulo 20, versículo 21. Se um dia tiveres fome de maior esperança, não temas rogar a inspiração e a assistência dos corações amados que te precederam na grande viagem. Estarão contigo a sustentarem-te as energias nas tarefas humanas. Muito importante esse comentário de Emmanuel, que aqui vamos acrescentar algumas observações. Emmanuel se refere ao fato da rogativa, da prece, que em determinados momentos difíceis que estejamos a passar, podem ser dirigidas também a espíritos queridos que desencarnaram antes de nós e que guardaram laços de afeto e que podem, dentro da misericórdia e da providência divina, nos ajudarem efetivamente. Aqui um ponto se torna importante destacar: a de que, na grande maioria das provas que passamos, cuja origem predominante é a nossa vida atual, como está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Causas Atuais das Aflições, e justamente aí, aonde a possibilidade da intervenção dos bons espíritos e daqueles que tenham sido familiares queridos nossos, podem se fazer presente. Por isso, Emmanuel aqui diz assim, de que ele se refere à assistência dos corações amados. Estarão contigo a sustentarem-te as energias nas tarefas humanas. É em relação a dificuldades e problemas que possamos estar passando no nosso dia a dia. Então, com esse breve comentário, vamos falar sobre a trama das trevas, que está no capítulo 6 do livro A Obsessão e o Movimento Espírita. Recordava-me de amigos que haviam reencarnado com tarefas específicas e nobres, para agirem com elevação e desdobrarem o programa de iluminação, e que derraparam lamentavelmente, alguns sendo retirados antes de mais infelizes comprometimentos. Lembrando aqueles que não acompanharam o nosso estudo da semana passada, no canal no YouTube, encontra-se esse estudo, depois vocês podem assistir, facilitará mais o entendimento do que hoje nós estamos tratando.
mas mesmo sem ter assistido, não será difícil de acompanhar os esclarecimentos que iremos compartilhar. Então aqui o mentor espiritual, fazendo a referência ao livro Tramas do Destino, de Manuel Filomeno de Miranda, que é a obra que é referendada nesse estudo que o livro A Obsessão e o Movimento Espírita nos traz, é colocada essa observação de que o benfeitor se lembrava do fato de que muitos espíritos preparados para o desempenho de tarefas nobres, ao estarem reencarnados, se desviarem dessas tarefas e, muitas vezes, a fim de não criarem maiores problemas, retornar ao mundo dos espíritos de forma muitas vezes desastrosa. É evidente, como nós iremos discorrer ao longo do estudo dessa noite, de que a influência espiritual trevosa, obsessiva e que tem uma predominância imensa no mundo de provas e expiações como a Terra, não é de fato o responsável principal dos desvios e deslizes que a criatura humana comete. Mas isso estará sendo analisado mais à frente. Compreendia melhor que as imperfeições da criatura humana são as responsáveis pelo fracasso de bem organizados planos, pelas perturbações que se generalizam, pelo desdobrar das paixões asselvajadas, em razão do nível inferior de consciência da maioria. A revelação espírita, diferente de qualquer outra doutrina cristã, foca como o principal responsável, o principal determinante dos fracassos e de erros que cometemos, ser nós mesmos. A intromissão, a influenciação de espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, no nosso comportamento e nas nossas atitudes, apenas encontram campo se em nosso íntimo houver um endosso à ação que eles desejam. Esse fato muito importante de chamar a responsabilidade pessoal cada um de nós é algo destacado na doutrina espírita. E é destacado porque é através dessa conscientização que nós de fato poderemos sair vencedores dos conflitos e das dificuldades, ao estarmos aptos e atentos a assumir a responsabilidade pessoal nas escolhas que fazemos. Então, voltando ao texto, as imperfeições nossas como sendo a causa principal, que se dá aonde o desdobrar das paixões asselvajadas que trazemos de experiências encarnatórias do presente e do passado, e em razão do nível inferior de consciência predominante na maioria no mundo de provas e expiações. O homem e a mulher terrestres
ricos de aspirações enobrecidas, ainda não conseguem desligar-se dos grilhões dos instintos perturbadores, muitas vezes salvando vidas e estiolando-as em momentos de alegria ou de revolta. Então, os grandes paradoxos do comportamento humano, às vezes bom, às vezes desastroso, pelo fato de não ter se percebido como um espírito reencarnado em necessário processo educativo e de ressignificação do passado delituoso em ações e atitudes enobrecedoras no presente. Então, não há como evitarmos esse grande campo de luta que está dentro de nós mesmos. É por isso, aqui já falamos algumas vezes, que na Bíblia é usado muito a expressão porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque todos nós trazemos um passado delituoso que precisa ser ressignificado pelo trabalho no bem, pela construção de novos hábitos mentais, pelo estabelecimento de condicionamentos renovados nas ações e atitudes do bem. Então, prossigamos. Graças ao Espiritismo, novos descortinos e constantes informações ajudam o ser humano a compreender a finalidade da sua existência na Terra, as metas que ele cumpre alcançar, através de contínuos testes e desafios. Então aqui na obra é destacado esse fato muito importante. Devemos ser profundamente agradecidos ao Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, porque através da iluminação e do esclarecimento espiritual a respeito de nós mesmos e da vida de onde viemos e para onde voltaremos, oferece a partir daí os subsídios necessários para que tenhamos uma reencarnação exitosa, equilibrada e promovedora de nossa caminhada evolutiva de uma forma marcante. Porque é isso que de fato a espiritualidade espera de nós. Nós temos, na presente época de desenvolvimento da sociedade humana, as possibilidades ideais para marcarmos de uma forma definitiva o nosso alinhamento com as leis divinas e com os propósitos que cada um de nós trouxe para realizar durante a sua viagem pelo corpo na atualidade. Por isso, não cessaremos de abordar o tema, de divulgar as informações, por uns subestimadas e ridicularizadas, noutros encontrarão ressonância e abrigo, ajudando-os na luta contra as sutis interferências obsessivas. Então, essa grande tarefa para todos nós.
a divulgação dessa doutrina, não só através de palavras, mas pelo nosso comportamento renovado, a fim de que, de fato, a luta contra as sutis interferências obsessivas seja vitoriosa para nós. Um fato primordial, como havíamos citado, é assumir a maioridade nos atos e atitudes em que tomamos e que somos os principais responsáveis. O esforço e a vontade, aliada ao conhecimento espírita da realidade dos objetivos da vida material, nos possibilitará sucesso nessa caminhada. Mas é importante, como o texto aqui nos lembra, não cessarmos de abordar esse tema. O tema relativo às influências espirituais, aos processos obsessivos, a essas tramas das trevas. Aqui acho importante reforçar a leitura de algumas obras que iluminam muito o nosso entendimento a respeito dessas questões. Tramas do Destino é uma delas que há pouco citamos, mas também Loucura e Obsessão, Tormentos da Obsessão, todas elas do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Grilhões Partidos, Nas Fronteiras da Loucura, Painéis da Desobsessão, aliás, Painéis da Obsessão, todas elas também de Manuel Filomeno de Miranda. Então esses livros trazem um material muito rico de informações a respeito das interferências obsessivas, dessas tramas que se dão na vida espiritual e que afetam a nós aqui encarnados. A evidência do acerto das palavras do benfeitor está na alucinada descoberta do sexo pela atual sociedade. Os descalabros morais são crescentes, associados à volumosa onda de violência que estarrece. Então, o destaque, como nós havíamos comentado no estudo anterior, as 4 supostas verdades utilizadas pelas trevas, onde a primeira delas é a questão do sexo desequilibrado, dissociado e afastado das leis divinas, aonde o amor, como diretriz maior de segurança, evitaria todo um campo de infelicidade associada a essa condição humana. Mas aqui é colocado a evidência do acerto das palavras do benfeitor está na alucinada descoberta do sexo pela atual sociedade. E isso vem, como já havíamos citado, desde os anos 70, sobretudo. É onde, desde uma previsão já colocada pelo médium Francisco Cândido Xavier, há inclusive uma referência a isso no final do livro Tormentos da Obsessão, de que seria justamente nessa área da vida humana aonde se dirigiriam mais atentados ao desequilíbrio por parte da espiritualidade inferior. Depois é colocado aqui, os descalabros morais são crescentes, associados à volumosa onda de violência que estarrece.
em relação a essa violência, como aumentou desde o período da pandemia, sobretudo no Brasil. Como os desequilíbrios emocionais, provocadores de crimes, de brigas, de mortes, acentuou-se e muito. E é algo que está ligado a esse desequilíbrio, aonde a intromissão pela sintonia espiritual obsessiva se faz presente em muita gente. E o mecanismo profilático para evitarmos é estar nos nutrindo cada vez mais de pensamentos bons, de emoções sadias, de sentimentos elevados, de tal maneira a nos nutrirmos da companhia dos bons espíritos. O esquecimento propositado das estruturas éticas tem facilitado a morte de nobres conquistas humanas através dos séculos. A monogamia, a família, o amor aos filhos e a recíproca dos filhos para com os pais, o respeito ao próximo, o equilíbrio sexual. É todo esse campo de valores que vinham se estabelecendo de uma forma bem positiva, andam ultimamente recebendo atentados veementes por grande parte da sociedade em desequilíbrio, profundamente associados, é claro, ao materialismo. E isso resulta, como o texto aqui nos chama a atenção, a desequilíbrios em todas as áreas, familiar, inclusive, claro, na área sexual. Então, o esquecimento propositado das estruturas éticas tem facilitado a morte de nobres conquistas humanas. Nós temos visto ultimamente no Brasil o surgimento dos grupos neonazistas. O nazismo, que há dezenas de anos atrás, sempre visto de uma forma absurda pelo terror e pela injustiça com que foi praticado na morte de milhões de judeus, agora recebendo apoio de muita gente nos dias atuais. Um absurdo. Mas isso, por trás de todas essas questões, não há dúvida que a intromissão da espiritualidade trevosa, infeliz, mas que, por outro lado, só atua porque conta com a adesão de espíritos encarnados que ainda sintonizam com a violência, com o desequilíbrio, com o sofrimento. Não esquecemos o heroísmo de milhões de seres que se erguem para impedir o desastre, deter a onda de alucinação, diminuir a miséria, fomentar a paz entre os homens. Suas vozes parecem soar nos desertos dos sentimentos. Elas, porém, prosperam. Que maravilha, não é? De fato, não podemos esquecer o heroísmo de milhões de seres que se erguem para impedir o desastre, deter a onda de alucinação. Então há, graças a Deus, no meio da sociedade, no Brasil e fora do Brasil, muitas pessoas que estão trabalhando pelo bem, pela paz,
E mesmo que suas vozes pareçam soar nos desertos dos sentimentos, elas atuam, elas prosperam. Juntamo-nos a esses seres, construtores do progresso, interessados em contribuir com as nossas experiências de além-túmulo, chamando-lhes a atenção para o fenômeno psicopatológico das parasitoses por obsessão. Vamos comentar um pouco aí. Então, a espiritualidade do bem nos convida a estar sempre associados a ela, trabalhando pelo esclarecimento, pela exemplificação do bem, chamando a atenção para a existência dessas parasitoses obsessivas que procuram brechas no comportamento humano para incrementar o retorno a desequilíbrios graves em atitudes criminosas, viciosas, promovedoras de sofrimento, mas que nós, que temos sido iluminados por essa doutrina, possamos levantar bem alto a bandeira de renovação e de esforço pela vitória do bem. Então, nós concluímos o estudo dessa noite, agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, divulguem essas informações compartilhando o vídeo. Uma boa noite a todos.